Boa tarde, senhoras e senhores. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. Senhoras deputadas, senhores deputados, a presente sessão especial foi convocada através de requerimento do senhor deputado Bruno Souza e aprovada pelos demais parlamentares para ouvir o secretário de Estado da Saúde, que prestará esclarecimentos acerca das questões referentes aos leitos de UTIs infantis, neonatal e pediatria no estado de Santa Catarina. A presente sessão seguirá a seguinte metodologia. O senhor secretário de Estado da Saúde fará inicialmente uma exposição dos objetos de sua convocação, pelo prazo regimental de até 30 minutos, respondendo a seguir a interpelações dos senhores líderes de bancadas e o deputado por ele indicado. Encerrada a exposição do secretário, senhores líderes formularão perguntas aos deputados indicados, não podendo cada um exceder o tempo de 3 minutos. A cada 3 perguntas formuladas, o secretário terá o prazo de até 5 minutos para responder às indagações. Nesse momento, eu concedo a palavra ao senhor secretário de Estado da Saúde, Aldo Batista Neto, por até 30 minutos. Sim. Em seguida, será dada a palavra ao deputado Bruno Souza, líder do Novo, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, pela ordem. Deputada Paulinho. Eu, lamentavelmente, tenho um compromisso que preciso me ausentar nesse momento, mas eu não gostaria de deixar essa casa sem, em primeiro lugar, agradecer a presença do secretário de Saúde. Também gostaria muitíssimo de agradecer a presença do Alexandre e do Neto, e, mais que tudo, a deferência que a equipe da saúde faz de estar conosco nesse momento em que o Parlamento catarinense requer, por meio do deputado Bruno Souza, explicações acerca dessas questões de saúde. Então, deixo aqui a minha palavra de gratidão ao empenho que tem sido edificado pela Secretaria de Saúde e dizer que nós temos desafios, sim, e estamos no Parlamento junto com vocês para superá-los e continuar amplificando esses resultados que Santa Catarina vem obtendo ao longo do tempo, senhor presidente. Eu não poderia deixar de fazer esse manifesto, porque acompanho diuturnamente a luta dos profissionais da Secretaria de Saúde e a dedicação para que a gente supere, fundamentalmente, esse momento difícil da amplificação de vagas no estado de Santa Catarina. Muito obrigada e sejam muito bem-vindos. Concedo a palavra ao secretário da Saúde, Aldo Batista Neto. Deputado Maurício Scurlac, boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria inicialmente de cumprimentar o nobre deputado Maurício, que é presidente dessa Assembleia, representando o deputado Sopelsa, presidente desta casa. Se permite também cumprimentar o deputado Neudi Sareta, deputado Dr. Vicente Caro Preso, respectivamente, presidente e vice-presidente da Comissão de Saúde, a nobre comissão que nos acompanha todas as ações da saúde. E eu gostaria, em seus nomes, de cumprimentar a todos os deputados dessa nobre casa do Legislativo catarinense, que representa os anseios, os desejos e as expectativas de vida do povo catarinense. Mas gostaria diretamente de agradecer o deputado Bruno Souza pela oportunidade que nós temos nessa casa de trazer a conhecimento de todos os senhores e as senhoras, em especial também quem nos assiste pela TV Legislativa, sobre os desafios da saúde do nosso Estado frente a diversas ações, em especial aos últimos dias, onde nosso Estado se encontra sob decreto de situação de emergência para enfrentarmos as ações em saúde a quais são impostas. Senhoras e senhores, isto dito, deputado Maurício, eu gostaria de fazer uma fala a todos os senhores e apresentar o núcleo duro de gestão da Secretaria,
a alta gestão da Secretaria de Estado da Saúde. Se encontra conosco, nesse momento, o deputado Gerri, os seguintes profissionais do nosso Estado. Da Superintendência de Planejamento em Saúde, a doutora pediatra, a doutora Jane, que nesse ato representa a enfermeira Carmen, que faz toda a parte do planejamento em saúde. O administrador hospitalar, Flamarion, que com ele tem a responsabilidade da gestão das 20 unidades hospitalares do nosso Estado. A administradora, a dona Cláudia, que trabalha com a regulação médica, através da regulação de leitos, perdão, através da Superintendência de Regulação. O tenente-coronel Sandro, que representa a Superintendência de Urgência e Emergência, que cuida todas as portas de emergência dos nossos hospitais e dos serviços, a exemplo do SAMU e a exemplo das UTIs interhospitalares. A Superintendência do Fundo Estadual de Saúde, a contadora, a dona Cláudia. A Superintendência de Gestão Administrativa, o contador, o senhor Luciano. A Superintendência de Gestão Estratégica, a advogada, a doutora Janine. A Superintendência de Vigilância em Saúde, o farmacêutico, o doutor Macário. A Sala de Situação posta para esse enfrentamento do período que nós estamos vivenciando, o doutor Márcio Jutz, médico epidemiologista, doutor Tiago, o nosso jurídico, assessoria de comunicação com a jornalista Jaqueline e o jornalista Evaldo, o secretário adjunto farmacêutico Alexandre e o meu chefe de gabinete, o advogado Vitor. Senhores, eu gostaria muito de apresentar aos senhores o núcleo duro de gestão da nossa secretaria. Os nobres deputados que vivem questionando, dialogando, nos impondo os mais diversos desafios, eu gostaria de comentar com os senhores e as senhoras que são esses os profissionais que rodam o PDCA da administração, fazendo planejamento, implementação, acompanhamento e correções do planejamento em saúde do nosso Estado. Todas as ações impostas, os desafios impostos à nossa secretaria, eu, na qualidade de secretário, dou voz e ação a cada um dos profissionais. Por isso que eu gostaria da minha palavra, deputado Scurlac, apresentar, deputado Alba, quem é o núcleo duro de gestão da nossa secretaria. Dentro do regulamento dessa Casa Legislativa, posto pelo requerimento do deputado Bruno, eu tenho por missão responder aos senhores aproximadamente 12 questionamentos, a qual eu farei na sequência. Primeiro ponto que foi levantado, detalhar as medidas emergenciais que serão adotadas para aumentar de 82 para 92 leitos de UTIs, infantis, neonatal e pediátricos, no Estado, conforme anunciado. E também informar a projeção em relação à pressão dos leitos de UTI neonatal e pediátricos na rede pública de saúde para os próximos meses, bem como um plano de ação para absorver eventual alta na demanda. Essas duas primeiras perguntas, deputado Bruno, estão intrinsecamente ligadas à estratégia que está posta, que eu gostaria de comentar com os senhores e as senhoras. Aproximadamente entre os meses de março, abril e maio, através de depoimentos de profissionais da área da saúde, assim como também os números que começamos a observar junto aos leitos de UTI, houve a necessidade de apresentar ao governador, no final de mês de maio, a necessidade de uma ação emergencial diferenciada para enfrentarmos os meses que se aproximavam, principalmente os meses de inverno. Fizemos 2 consultas iniciais ao Conselho Nacional de Gestores em Saúde e a nossa associação, nosso Conselho de Gestores Municipais de Saúde do Estado, frente à situação. Junto ao Conselho Nacional, me foi relatado que nós ainda somos hoje o único Estado com a ferramenta de decretação de situação de emergência vigente. Junto ao governo do Estado, prontamente atendida e principalmente a liberação dos recursos, montamos 3 linhas de ação. A vacinação como ferramenta preventiva desse momento, a atenção básica em saúde, com ampliação de dias de atendimento e horários de atendimento de todas as unidades básicas de saúde, entenda-se postos de saúde e unidades de pronto atendimento, e ampliação dos leitos hospitalares. Esse é o eixo principal de enfrentamento. Decretação de emergência feito, decreto 1975 e 1976, de 3 de junho, começamos a operação dessas ações.
Para os senhores terem ideia de valores envolvidos nessa presente ação, existe parte empregado e parte disponibilizado, porque os recursos junto às UTIs hospitalares será vigente até o final do mês de dezembro. Nós temos reservado R$ 113.847.000. Desses valores, próximo de 32 milhões está à disposição dos municípios para ampliação das suas estratégias de vacinação e atenção básica. E aqui eu gostaria de dizer a todos os nobres deputados que isso é legislação do SUS, o compartilhamento de responsabilidades, aonde a operacionalização de campanhas de vacinação e ampliação da rede de atenção básica, é assim que define a legislação de saúde do nosso país, onde a Secretaria de Estado é um cofinanciador dessa ação, tem direcionado, já com a primeira parcela paga e a segunda na semana que vem, cerca de 32 milhões de reais. Ação essa compartilhada com o presidente do Conselho de Secretários Municipais, onde apontava a necessidade do recurso para poder aprimorar as suas ações. E mais cerca de 9 milhões de reais já repassados para 13 unidades hospitalares para permitir a ampliação dos leitos. E mais um valor referente a custeio, que somados todos, nós chegamos em 113.845.000, que são os valores inicialmente reservados para essa ação. Dentro dos leitos de UTI, que aqui é importante, principalmente para quem nos assiste nesse momento, entender, o leito de UTI é a última fronteira do atendimento, não é a primeira ação de acolhimento do paciente, sim a última fronteira do atendimento. Nós, mobilizados com 13 unidades hospitalares, já ampliamos 75 leitos, fazendo com que o Estado, no início de 2019, que contemplava entre leitos neonatais e pediátricos, tinha no número de 233, fecha até o presente mês, 314, com os que faltam ampliar, nós vamos a 343 leitos de UTI. Essa é a rede hoje posta à disposição SUS para a população do Estado. É a última fronteira, importante dizer, a criança não é atendida na porta da emergência e segue para a UTI, a criança é atendida na porta do pronto atendimento, passa por uma linha de cuidados para depois ser, se necessário for, encaminhada à UTI. Esse foi o desenho da estratégia, ampliação da vacinação, ampliação dos leitos de UTI e, principalmente, a primeira linha de atendimento de ação contra a saúde, ampliação de dias e horários da atenção básica. Eu gostaria de comentar nessa linha com os senhores alguns números muito interessantes que impactaram esse processo de gestão na construção dessa estratégia e o que nós nos deparamos. Fiz uma solicitação de um levantamento das 5 principais unidades que prestam atenção neonato e pediátrica para os pacientes do nosso estado, compondo uma unidade na cidade de Criciúma, 2 aqui em Florianópolis, uma em Araranguá e uma em Joinville. Nós fizemos uma rápida, junto aos diretores, um rápido levantamento estatístico e nós tivemos em 5 unidades que dão atenção inicial aos pacientes, um total de 142 mil atendimentos, somente nessas 5 unidades, nos 6 primeiros meses do ano, doutor Caro Preso. 142 mil. Desses 142 mil, 609 pacientes necessitaram a sua linha de cuidados na UTI, perfazendo um total de 0,43% de todo paciente atendido que procurou uma unidade hospitalar que necessitasse, então, da sua última fronteira de atendimento. O Serviço de Vigilância Sanitária fez um levantamento para nós, uma estatística que muito nos impressionou. Nós entramos com uma média, em 2017, de 57 internações, uma média de 57 internações ano, por síndrome respiratória aguda grave, que são todas as viroses que, de alguma maneira, impactam a qualidade de vida da questão respiratória de nossas crianças e de nossos bebês. Nós saltamos de 2019, uma média de internação de 57 casos,
para 500 casos nesse primeiro semestre, aproximadamente. Então, toda a estratégia foi montada e, mesmo assim, nós estamos severamente sendo impactados por essa situação. Onde é que nós encontramos o principal ponto que eu gostaria de relatar aos senhores com relação a esse ponto que nós hoje vivenciamos? Infelizmente, com a questão da vacinação, nós nunca tivemos tão expostas as nossas crianças com questões respiratórias como é enfrentada nesse momento. Por algum motivo, acredita-se os especialistas que está na esteira da negação da vacina da Covid. Infelizmente, como efeito colateral, ele rebaixa historicamente os números do estado de Santa Catarina. Na verdade, assim, senhores, isso é um fenômeno mundial que afetou o nosso país e que Santa Catarina é reflexo direto também dessa questão. Para os senhores terem ideia, nós pensamos só a questão da influenza, vacina da influenza. Ao final da campanha nacional, Santa Catarina desponta para a vacinação de crianças entre 6 meses e 5 anos, deputado Milton. Nós amarguramos a 14ª posição. Perdemos para estados, exemplo do Ceará, Paraíba, Tocantins. Não estou de forma nenhuma desmerecendo esses estados. Eu estou dizendo que durante décadas, Santa Catarina despontou um dos melhores do ranking nacional no que diz respeito à cobertura vacinal. Das gestantes, nós figuramos, ao final da campanha, em 20ª posição, abaixo, quase 5 pontos da média brasileira. Nós alcançamos na gestante só 40,1 do público-alvo da campanha. O Brasil, uma média, ficou em 44,8. Então, isso tudo, senhores, é, infelizmente, o momento que nós vivenciamos, a necessidade da decretação de situação de emergência, a necessidade de estabelecer uma estratégia composta por 3 grandes eixos: vacinação, atenção básica e saúde, e unidades de UTI, entre vários desafios, despontam, infelizmente, a baixa cobertura vacinal. Eu já tive a oportunidade de acompanhar vários membros dessa Casa Legislativa em suas redes sociais, fazendo campanha, trazendo a importância desse momento, o quão a estratégia de imunização é válida, e eu gostaria de cumprimentar os senhores e as senhoras que o fazem, porque realmente ele é o diferencial, ele é o começo do enfrentamento dessa situação. Nós tivemos por 2 anos as crianças estudando na modalidade à distância, durante a pandemia. Durante esses 2 anos, nascem crianças novas, e tem o primeiro semestre de 22, o convívio pleno social, a qual, infelizmente, para surpresa dos profissionais da área da saúde, algo que há décadas nós tínhamos consolidados, o Plano Nacional de Imunização, não foi seguido, não foi acompanhado, os adultos não levaram seus filhos, e, infelizmente, nesse período mais frio, estamos nós nessa situação, nos desdobrando para conseguir dar melhor atenção de saúde possível. Por isso que no cerne da estratégia está esse ponto. Então, gostaria, já respondendo os 2 primeiros questionamentos, que são detalhar as medidas que serão adotadas para aumentar os leitos e informar a projeção com relação aos leitos, é isso que eu gostaria de comentar aos senhores. Estamos hoje postos com 314 leitos, já abertos 75, por abrir até o dia 3 de agosto, mais 48. Esse adicional de 123 leitos de UTI, deputado Mocelin, está todo ele bancado, todo ele mantido com recursos do governo do estado de Santa Catarina. Esses 123 novos leitos de UTI não tem ainda o processo de habilitação nacional, que é um processo demorado, que é o que as unidades hospitalares, junto com o planejamento em saúde, vai executar agora, nesse próximo semestre, e todo ele será mantido, inclusive expandido, se necessário for, mantido além de dezembro, para a gente poder dar a melhor ação possível. Essa estratégia, no que diz respeito, deputado Bruno, às questões envolvendo os leitos de UTI. Terceiro questionamento, perdão. Responder os questionamentos decorrentes da audiência pública do dia 21 de junho, convocada pela Comissão de Saúde desta Casa Legislativa, que foram encaminhados à Secretaria de Estado da Saúde, em 22 de junho. Nós tivemos a oportunidade, eu peço desculpas a todos os membros do Legislativo, se a nossa resposta
demorou em demasia. Nós respondemos no dia 19 desse mês. A resposta passa pelo mesmo grupo, pela mesma equipe que faz a gestão da situação de emergência e os demais assuntos. Então, eu peço desculpa aos senhores e às senhoras se, porventura, foi demorado demais essa resposta. Mas, então, agora eu faço rapidamente as próximas 9 posições sobre quais foram as decisões e as ações tomadas. As 2 primeiras perguntas são muito similares. Existe, por parte da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, encaminhamentos no sentido de enviar crianças com problemas de saúde para serem atendidos em outros estados da Federação? E, segunda pergunta, o envio de crianças para serem atendidas em UTIs neonatais e pediátricas em outros estados da Federação é uma política, é uma estratégia da Secretaria de Estado da Saúde para resolver as faltas de UTI? Senhores, já respondendo esses 2 questionamentos, na verdade, é muito mais complexo do que a gente imagina essa questão de encontrar leitos de UTI e fazer o direcionamento das crianças que necessitam. Existem vários elementos envolvidos. A questão da UTI direcionada para isolamento, extremamente demandado nesse momento agora por causa das questões virais. As questões dos leitos especializados, aquele que está envolvido com uma especialidade maior da unidade hospitalar, a exemplo, neurologia, a exemplo, cardiologia, então um leito muito específico nessa questão. A questão, principalmente, de haver a autorização da família para deslocamento de uma ação para um leito mais distante. Essa estratégia toda, muitas vezes, dificulta o encontro do leito mais adequado. Mas enviar para fora do Estado, senhores, está diretamente relacionado com a especialização. Primeiro ponto, é importante que nós estamos falando do SUS, e enquanto o SUS, nós falamos numa grande rede estadual, regional e nacional, compartilhando os leitos onde for necessário. Lembrando que no tempo da pandemia, inclusive, nós recebemos, né, de outros estados, e assim também o fizemos, e numa questão emergencial extrema, assim também compartilhamos entre os demais estados. Mas, em especial, o que Santa Catarina tem por referência e envia, sim, as suas crianças para essas unidades? Curitiba, um hospital em Curitiba, é a nossa referência para criança grande queimada. Então, o grande queimado pediátrico sempre vai para uma referência em Curitiba. Assim como Porto Alegre tem um hospital de referência do transplante de órgãos para crianças. Ainda nesse final de semana, nós enviamos uma criança para Porto Alegre para fazer o transplante de fígado, se eu não estiver equivocado, porque lá é a referência. Então, respondendo aos senhores, não é uma política pública transferir para outros estados, mas enquanto política de saúde pública, no que diz a respeito à alta complexidade e especialidades muito definidas, sim, a atenção especializada para algumas questões envolvendo a saúde de nossas crianças são realizadas em estados vizinhos. Terceira pergunta. Qual o prazo real para aquisição e pleno funcionamento dos leitos de UTI neonatais e pediátricos em Santa Catarina? Então, foi o desenho posto nas outras 2, né? Informações que eu já repassei para os senhores, nesse conjunto todo, né? de investimento que beira a casa dos 100 milhões de reais e as expansões que nós vamos realizar. Inclusive encontra-se na prancheta, se os senhores me permitirem essa relação, a ampliação de outras mais 20 unidades. Nós estamos em conversação com o hospital em Biguaçu, onde nós temos a possibilidade da abertura de mais 10 leitos neonatais, sendo 3 de isolamento. Então, nós estamos na tratativa com aquela unidade hospitalar e, principalmente, os recursos humanos são um dos principais investimentos a serem feitos. E também na cidade de Videira, já começamos no que diz respeito às ações envolvendo vigilância sanitária, a ampliação de mais leitos, 5 pediátricos e 5 neonatais. Então, se der certo a estratégia posta, nós teremos ainda até o mês de outubro, quem sabe, somados mais 20 aos 123, em que a estratégia já está posta e o cronograma já está sendo atendido. Pergunta de número 4. Quando será reaberta a emergência pediátrica do Hospital Regional Homero Miranda Gomes, na cidade de São José? A data prevista para abertura é a segunda quinzena de agosto.
as ações foram feitas, reposicionamos novos setores dentro do hospital, reformas e recuperações de estruturas emergenciais foram realizadas, estamos no processo de recontratação dos profissionais da área da saúde, e o desenho posto pela equipe da superintendência hospitalar nos mostra, dentro do nosso cronograma, que até findar agosto, quiçá a primeira quinzena, nós teremos ampliado, então, a atenção de saúde pediátrica no Hospital de São José. Quinta pergunta. Quando será divulgada a lista de espera de UTIs pediátricas neonatal e a taxa de ocupação de leitos disponíveis de UTI pediátricas neonatais? Senhores, nessa questão nós temos um ponto importante, que é exatamente a Lei Geral de Segurança dos Dados, sem falar que parte das informações que constam dessas listas são questões de prontuário médico. Afinal de contas, são dados tratados durante a regulação médica de profissionais médicos para profissionais médicos. Aqui eu vos digo o seguinte ponto. Desde a semana passada, nós já temos o Ministério Público, um órgão regulador externo, acompanhando todo esse processo, tendo acesso em tempo real a todas essas informações. Nós testamos uma possibilidade de compartilhamento de link junto com a estratégia digital que é utilizado pela gestão estadual de regulação de leitos, entre os médicos que lá operam, e o Ministério Público está acompanhando em tempo real. Então, para esta questão, o item de número 5, não existe ainda uma estratégia posta para abrir plenamente para a sociedade ter acesso a esses dados, porque esses dados são intrinsecamente ligados a prontuário médico, e por isso a gente tem uma restrição de informação desses dados. Mas vos garanto que o grande parceiro dessa ação tem sido o Ministério Público, o Dr. Douglas, que acompanha a nossa sala de situação, tá? Está plenamente à frente do acompanhamento desses dados. Pergunta número 6. Quando será considerada a participação das entidades médicas de Santa Catarina na sala de situação da Secretaria de Estado da Saúde, de forma a contribuir nas discussões e estratégias de planejamento e enfrentamento das crises da saúde? Senhores e senhoras, isso já foi feito, deputado Mauro. Essa ação já foi realizada há cerca de 15, 20 dias atrás. A sala de situação que opera desde a segunda semana da situação, da decretação de situação de emergência, é uma sala multidisciplinar com membros da saúde, do Ministério Público, do Conselho de Gestores Municipais de Saúde, e nós já criamos 2 câmaras técnicas. Uma delas foi com os membros da educação, para nós tratarmos as principais estratégias envolvendo vacinação em escolas, e o segundo foi exatamente com todas as instituições participando da reunião. O presidente do CRM, o presidente do Corém, membros da Sociedade Catarinense de Infectologia, Associação Catarinense de Terapia Intensiva, Associação Catarinense de Pediatria e a ACM. Essa Câmara Técnica já foi realizada e já tomamos a ação de todas as propostas que foram feitas por aqueles profissionais. 7ª questão que nos foi feita. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é de 4 leitos por 1.000 nascidos vivos, e considerando que os estados Paraná e Rio Grande do Sul estão cumprindo essa recomendação da Sociedade Brasileira de Leitos, lembrando que Santa Catarina opera pela legislação do Rio Grande do Sul com 2 por 1.000 nascidos vivos, quando a SES estabelecerá como prioridade a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria? Senhores, essa questão é uma questão extremamente mais ampla. Nós gostaríamos muito que a Associação de Pediatria tratasse essas ações junto ao Ministério da Saúde, pelo seguinte ponto. O que é que nós fizemos em Santa Catarina? Nós acolhemos a legislação vigente. A legislação vigente fala em 2 por nascidos vivos. E é assim que nós temos seguido, principalmente por causa da habilitação de leitos e o recurso repassado. Se nós adotarmos uma estratégia que não for coberta pelo Ministério, os custos dessa ampliação dessa estratégia serão exclusivamente nossas. Mas uma coisa nos chamou a atenção. Os nossos membros da sala de situação fizeram uma avaliação há alguns dias atrás, algumas semanas atrás, e levantamos um dado muito interessante nesse processo. Deixa eu buscar aqui para poder ler para os senhores. Nós fizemos uma avaliação comparando o número de leitos que nós temos em Santa Catarina com o número de leitos do sistema privado.
Nós chegamos ao nosso estado, então, hoje, com 343 leitos postos, deputado Caro Preso, no Sistema Único de Saúde. Em reunião realizada com a Associação de Hospitais Privados, a rede privada tem à disposição no nosso estado 123 unidades neonatais e pediátricas. Nós temos quase 3 vezes o número da iniciativa privada. E o que nos chama a atenção é que o Rio Grande do Sul e o Paraná, os números da iniciativa privada são muito maiores do que a rede pública em saúde. Então, acredita-se, inclusive, que esse olhar mais próximo daquilo que a Associação de Pediatria recomenda esteja também na questão privada, muito além da questão pública. Mas, sem sombra de dúvida, é algo que nós podemos trazer à discussão e adotar os números mais próximos desta recomendação, mas o ideal fosse exatamente que essa recomendação fosse feita e esse trabalho todo junto ao Ministério da Saúde. Oitava e penúltima pergunta. A contratação de médicos neonatais e pediatras com adequado pagamento é uma realidade que se impõe. Quando a SES solicitará ao Governo do Estado a relocação de forma emergencial da gratificação de médicos? Senhores, a estratégia que foi feita foi outra, na verdade. Nós estamos finalizando para envio da Casa Civil de um decreto do governo retroativo a julho, onde ele implanta um complementar na lógica da produtividade médica, aonde os médicos, então, de UTI, de emergência, regulação médica, entre outros, serão classificados por faixa ou por banda de produção diferenciada, podendo trabalhar dentro de um aporte adicional aos seus vencimentos maiores do que a estratégia emergencial que poderia ser utilizada. Então, nós preferimos botar energia nessa estratégia, que já está se findando, trazendo, então, um aporte diferencial financeiro para todas as linhas de médicos de UTI, do que exclusivamente um decreto que teria prazo limitado. Dessa forma, nós respondemos a penúltima questão. E a última questão posta: preocupados com o contínuo deslocamento de crianças adoecidas de uma região para outra, de fora do Estado, perguntamos: quando será efetivado o processo de descentralização da saúde em Santa Catarina? Senhores parlamentares, esse processo já começou de forma muito ampla. Na verdade, gostaríamos de termos nos dedicado muito mais ao segmento neonatal e pediátrico, mas, infelizmente, não tivemos fôlego, braços e pernas o suficiente. Afinal de contas, de gestão plena em saúde, tivemos um pouco mais do que 1 ano e meio. Foram 2 anos debruçados sobre pandemia, sobre pagamento de fornecedores, sobre CPI, sobre uma série de outros instrumentos, tá, que tivemos que dividir a atenção e, infelizmente, gostaríamos de ter avançado muito mais. Mesmo assim, implantamos a política hospitalar catarinense, que favorece a regionalização. Estamos agora debruçados sobre a política ambulatorial catarinense. Estamos no forno, trazendo a política complementar da atenção básica e todos eles com vistas à regionalização. Mais diretamente, de forma aos pacientes pediátricos, nós temos 2 grandes hospitais em Santa Catarina somente como relação. Estou terminando, tá, deputado? Só como relação, Joana de Guzmão e o Géser Amarante em Joinville, com as 4 grandes especialidades: oncologia, cardiologia, neurologia e ortopedia. E nada mais justo, realmente, do que descentralizarmos para o oeste e para a região do Planalto. Já estamos em tratativas em Chapecó para o Hospital da Criança, quem sabe ter um futuro muito próximo essas especialidades e que a gente consiga dar uma atenção mais qualificada, ainda mais qualificada em saúde para a população. Deputado Maurício, eram essas considerações sobre a pauta que nos trouxeram na tarde de hoje. Obrigado pela oportunidade de tratarmos de um assunto tão nobre quanto esse. Obrigado. Obrigado, secretário. Nesse momento, concedemos o uso da palavra ao autor do requerimento à convocação, deputado Bruno Souza, líder do Novo, pelo tempo de até 10 minutos, cabendo réplica ao autor do requerimento. Boa tarde, colegas. Boa tarde, secretário. Que bom que o senhor viu com bons olhos esta convocação, porque alguns lutaram muito para que o senhor não fosse convocado. Então, bom ver a sua boa vontade em vir aqui responder. Uma boa vontade que, infelizmente, não aconteceu com as perguntas da Comissão de Saúde, que foi respeitada ou ignorada
por toda a sua secretaria. Mas o senhor já pediu desculpas por isso e, da minha parte, eu estou satisfeito. Agora, o que eu não estou satisfeito, na verdade, são com as questões que eu irei apresentar. E antes que eu me esqueça, sobre a lista de espera, eu já quero deixar uma questão aí. Os senhores divulgavam a lista de espera durante a coronacrise, dos leitos por UTI, durante a crise do Covid. Então, não vejo muito problema em os senhores também divulgar qual o número, os números. Não queremos dados sensíveis de ninguém, mas os senhores poderiam muito bem divulgar os números. Mas compreendo por que politicamente vocês resistem a isso. Mas se não houver problema nenhum, se eu estiver errado quanto a isso, divulguem a lista, os números. Não queremos dados sensíveis, queremos saber como está a situação das UTIs do nosso estado. Mas, bom, aos colegas aqui cabe fazer uma breve recapitulação, e também para todos os catarinenses que nos acompanham. Essa é uma convocação, uma medida extraordinária, e aconteceu depois da morte, e nós temos fatos recentes que justificam isso. A morte de um bebê de 2 meses no dia 11 de junho, no Hospital Infantil Joana de Guzmão. A morte de outro bebê de 6 meses, no dia 9 de julho, no município de Três Barras. Uma criança de 2 anos e 4 meses também, com um grave quadro de pneumonia, que veio a óbito na terça-feira do dia 12, enquanto aguardava por um leito de UTI. Ao longo dos últimos 2 meses, é recorrente a fila de espera de bebês e crianças por leitos de UTIs infantis, tanto neonatal como pediátrica. Portanto, eu quero contextualizar as perguntas que eu vou fazer, inclusive acompanhadas de alguns slides. A situação dos leitos de UTI, senhor secretário, é histórica, todos sabemos, é histórica, mas nós somos legisladores nessa legislatura, nós nos cabe fiscalizar o atual governo. Entretanto, principalmente depois da pandemia, já era previsto um cenário problemático no setor infantil, o que se confirmou. Nós temos diversos estudos, apontamentos, entrevistas de especialistas no ano passado, falando que crianças em casa, durante o isolamento, iria resultar nisso que nós estamos vivendo. Não, ninguém foi surpreendido. Não é possível que uma secretaria alegue surpresa no índice de infecção que nós estamos tendo. Os senhores não leram, então, as notícias referentes ao ano passado, divulgadas ano passado. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Mas a situação piora, senhor secretário, porque já existiam evidências fortíssimas e muita gente alertando de que essa situação iria acontecer. Em fevereiro, o Hospital Regional de São José teve denúncias de recém-nascidos sendo internados em leitos improvisados dentro do próprio centro obstétrico. Falaram que era pontual, sazonal. Foi o que me responderam quando eu questionei oficialmente. 2, em março, técnicos da Secretaria do Senhor fizeram uma vistoria nos hospitais da Grande Florianópolis. E sabem o que eles constataram? Em relação ao regional, constavam no sistema 11 leitos de UTI NEL, mas existiam 13 no local. Foram adicionados emergencialmente de forma improvisada para atender a demanda. Em março, foram adicionados para atender essa demanda. E foi suficiente? Parece que não. Veja, a unidade de cuidados intermediário, como unidade semi-intensivo, está com 12 recém-nascidos sob assistência, dos quais 9 com necessidades de cuidados superiores aos disponíveis na unidade, inclusive de monitoramento e infusões venais, que deveriam ser realizados na UTI NEL. Eu peço o slide 1, por favor. Aqui está comprovado, secretário, na tela, que lá, nessa fiscalização que vocês fizeram, nessa vistoria que vocês fizeram, já havia ali os técnicos do senhor alertando em março que 9 dos internados precisavam de tratamentos em UTI intensiva. NEL, em março. Eu continuo. Lembro que em março também o número de solicitações de leitos de UTI NEL na regulação foi de 153. Em janeiro foi de 68 solicitações. E em 20 de março, senhor secretário, a taxa de ocupação atingia 99%. Em março, até aqui, entretanto, final de março, nada havia sido feito. Em abril, já tínhamos recém-nascidos na fila de espera por leito de UTI NEL, em abril. Em maio, então, foram registradas 182 solicitações na regulação por leitos de UTI NEL, 3 vezes mais do que em janeiro. Nesse mês surgiu também fila de espera por UTIs, por leitos de UTI pediátricas. Mesmo assim,
somente no dia, eu peço o slide 2, somente no dia 25 de maio, a Secretaria de Saúde começou a se questionar sobre o que fazer em relação aos leitos de UTI. Eu peço para que toda Santa Catarina, todos os colegas prestem atenção nisso. No dia 25 de maio, depois de fevereiro, nós estávamos sem leitos no hospital regional. Em março, nós estávamos com 99% de ocupação. Em abril, nós temos fila de espera. No final de maio, a Secretaria resolveu se preocupar com a situação. E conforme admitiu o próprio secretário aqui, o governador só pediu um plano de emergência no final de maio. Com base no exposto, pergunto ao secretário, diante de tantos indicadores e avisos da comunidade pediátrica, o que levou a SES a não anunciar, já no começo do ano, o cronograma de abertura de leitos trazidos a público, só em junho de 22? Segunda pergunta. O governo, diante de sua inércia até junho, finalmente resolveu anunciar, então, um plano de ação para a abertura de novos leitos de UTI infantil. Eram 68, logo em seguida passou para 82, sendo 71 de UTIs. O problema, inicialmente o prazo era de 90 dias, enquanto nós tínhamos pessoas morrendo na fila. Outro problema, estamos no meio do inverno com o aumento da procura de emergência nos hospitais, ainda com fila de espera por leitos de UTI infantil. E pior, com crianças morrendo. Logo, é claro, o plano falhou. O secretário, com certeza, está informado das 3 crianças que eu anunciei, que podem ter morrido devido à falta de leito de UTI ou, ao menos, sem ter acesso a essa infraestrutura. E o inaceitável ainda vem ocorrendo. Eu peço o slide 3. Olha só, senhor secretário, não sei se o senhor viu isso, mas olhe bem esses stories publicados nas redes sociais pela equipe médica. E mais uma criança aguardando vaga para transferência. Assunto chato para um sábado, mas de extrema importância. Quem sabe mostrando nossa realidade, as autoridades se sensibilizam com nossas demandas. Sábado, entretanto, no dia 25, o pior. Gostaria de dar bom dia, mas é difícil sabendo que tivemos mais uma criança que perdeu a vida esperando uma vaga de UTI. Eu encaminharei esse caso, secretário, mais esse caso, ao Ministério Público, para que ele investigue o senhor e a sua secretaria. Terceiro, portanto, eu pergunto, no anúncio de novos leitos de UTI infantil, feito agora em julho, o governo adicionou 12 novos leitos de UTI em relação ao já informado em junho. Passou de 71, então, para 83, sem citar aqui os leitos intermediários. Não é disso que nós estamos falando, leitos intermediários. Entretanto, esses 12 novos leitos são todos de UTI NEO, não prevendo mais nenhuma criação de UTI pediátrica. Mas o Estado, pelo menos até domingo, ainda tinha crianças na lista de espera. O que será feito? Porque os senhores, e eu tenho aqui a relação dos senhores, não há UTI nova de UTI pediatria no que vocês me mandaram. Eu analiso os dados, eu gosto de acompanhar os senhores eu acompanho especialmente de perto, porque é a saúde dos catarinenses, dos meus conterrâneos. Então, os senhores, eu faço questão. E eu espero que o senhor responda pontualmente cada uma dessas questões, porque se o senhor realmente não responder, eu vou ter que buscar outras formas de ter a resposta dos senhores. E, novamente, a convocação é uma medida excepcional. Ela aconteceu porque os senhores não responderam, não quiseram responder aos pedidos da nossa Comissão de Saúde, que eu nem faço parte, na verdade, mas fiquei extremamente incomodado de um assunto tão sério ser ignorado pelo governo, que essa casa ser ignorada. Então, eu espero que o senhor possa responder todas essas minhas questões, porque nós não vamos desistir. E quanto ao senhor, só para finalizar, o que o senhor falou sobre os nossos estados vizinhos, sim, os senhores cumprem a lei em relação ao número de leitos por nascidos vivos. Só que ficou muito mais que comprovado que nós estamos aquém do necessário. E eu realmente espero que vocês possam tomar alguma atitude imediata para parar com essas mortes. Com a palavra, por até 5 minutos, para responder às questões, deputado Bruno, secretário. Perfeito, deputado.
também com relação aos estados vizinhos, o que me surpreende é que eles estão numa posição de imunização das suas crianças muito melhor do que a nossa, infelizmente. Tá? Deputado, que pena que nós estamos em lados opostos, afinal de contas, a sua estratégia, o seu alinhamento, o seu eixo político conversa tanto com as nossas ações. Integridade, transparência, preocupação com a coisa pública e um serviço cada vez mais ético e mais profissional na Casa da Saúde. Eu vou dizer para os senhores que o nosso gabinete, as nossas instalações da Secretaria estão abertas para o momento que o senhor desejar fazer a visita. O senhor e os vários parlamentares que nós temos recebidos para tratar dos mais assuntos diversos de saúde, para que a gente tenha a oportunidade sempre de ter uma conversa franca e aberta e verdadeira sobre todos esses questionamentos. Tá? Mas deixa eu só lhe buscar responder dentro das perguntas que o senhor faz para nós. O que levou a César a não ampliar os leitos no início do ano? Na verdade, é verdade, nós acompanhávamos desde o início do ano toda essa movimentação, através de depoimentos como o seu, como membros dessa Casa Legislativa e outros profissionais da área da saúde, o que nos fez já, entre os meses de janeiro e fevereiro, produzir nossas técnicas das vigilâncias em saúde e repassar para os municípios, só em vacinas, mais de 7 milhões de doses. Só de insumos, mais de 16 milhões de itens entre agulhas e seringas, e um reforço para que os municípios ampliassem a sua cobertura vacinal. Porque na raiz da prevenção desse evento todo que nós encontramos é essa situação. Já no início do mês de maio começa uma ampliação dos leitos. A estratégia posta da situação de emergência foi o último recurso posto, não o primeiro, mas foi o último posto. Quando nós temos, então, o direcionamento de recurso para essa ação, que permite, por questões da ação do decreto. Então, nós já iniciamos, sim, dentro do primeiro semestre, a produção e ampliação de leitos. A imagem, como o deputado mostra para nós, diz respeito a ações emergenciais que nós tivemos que fazer agora, nos últimos 15, 20 dias, em especial no Hospital Joana de Guzmão, indo para setores que já estavam fechados, utilizando toda a sorte de recursos. Mas, principalmente, deputado, o que fique bem claro, por favor, o senhor é uma pessoa que constrói opinião pública e é fundamental essa questão. Nós estamos falando de crianças não desassistidas, deputado, nós estamos falando de crianças acolhidas dentro de unidades hospitalares, tendo a atenção dos especialistas na área de emergência e todo tipo de atendimento necessário. Quando nós falamos que as crianças estão fora do leito de UTI, nós falamos que elas estão fora do ambiente de UTI, com tratamento de UTI, com equipamento disponível, com a medicação disponível e tendo a atenção do profissional da área médica, dando a atenção da criança. Mas, por favor, o leito de UTI é a última fronteira. É a última fronteira. Existe toda uma linha de atenção e de cuidado que é dado antes. Quando o deputado refere às crianças que, infelizmente, foram a óbito, em especial em Três Barras, ela saía de uma unidade de atenção básica em saúde, ela não estava nem de uma unidade hospitalar. Os últimos registros que nós tivemos de óbito foram de crianças em atendimento, em atenção, em extrema gravidade de saúde. Por isso que, infelizmente, não resistiram. Por isso que eu fiz questão de ler para os senhores, no começo da minha fala, dos números que nós estávamos trabalhando. No primeiro semestre, nós estamos falando em 142 mil atendimentos em 5 unidades de saúde. Mas são crianças que recebem atendimento, não estão desassistidas. E, deputado, a lista de espera, só para o senhor ter ideia, eu pedi uma linha de corte para o setor hoje às 13h15. Nós temos, de UTI pediátrica, uma criança sendo regulada, enviada para leito, 0 UTI neonatal de alojamento conjunto com mãe e 0 de UTI neonatal geral. Essa é a situação de hoje do Estado às 13h15. E dentro da ampliação de leitos PED, considerando então a projeção para os próximos meses, nós temos mais 10 que serão abertos no Joana de Guzmão, e aquele fato que eu relatei antes para os senhores, mais 10, considerando outras 2 unidades de Campos Novos e Biguaçu, dentro da linha pediátrica. Espero ter respondido, deputado,
Ao contrário, podemos tranquilamente trocar informações a respeito disso. Obrigado. A ordem a seguir dar-se-á em ordem decrescente, considerando o número de membros de cada partido. Então, pelas maiores bancadas, tem precedência aí para fazer pergunta. Pela bancada do MDB, eu tenho aqui o deputado Valdir Cobalcini. Vossa Excelência tem o tempo de até 3 minutos, ou se quiser indicar outro colega. Bem, quero primeiro cumprimentar o secretário de Saúde, o secretário adjunto, a equipe da saúde que vem toda aqui. Acho que é um gesto de respeito a esta casa. Considero que foi bastante esclarecedor toda a sua fala. Eu gostaria, talvez, uma dúvida que eu pessoalmente tenho, quem sabe também outros parlamentares da bancada ou não, dessas doses todas de vacina que foram encaminhadas pela Secretaria de Saúde aos municípios, que nível, se tivéssemos alcançado um percentual de vacinação, quanto disso poderia ter sido evitado? Qual foi o percentual de vacinação e quanto deveria ter sido para que não chegássemos a tal situação? Deputado, perfeito, a sua preocupação é extremamente legítima. O nosso grande diferencial da Covid, onde não existia imunização, para a situação que nós vivenciamos agora, é que para as principais situações nós temos vacinas à disposição. E para o senhor ter ideia, nós temos 8 principais vacinas dentro do quadro de imunização que afeta diretamente bebês e crianças. Dessas 8, nós despontávamos desde o ano 16, e aí tem a BCG, rotavírus, pentavalente, pólio, meningocócica e por aí vai. Todas elas, deputado, nós vimos na casa de 97%, 99%, 102% do público-alvo, 93%, e nós despencamos de uma excepcional cobertura vacinal para 60%, 72%, a melhor de todas, a pneumo, 60% das tradicionais dentro do plano de imunização. Mas, principalmente, as que mais tensionam nesse momento, que é exatamente a da gripe, da influenza, como eu comentei anteriormente, nós amarguramos uma situação muito difícil, com o público-alvo de 6 meses a 5 anos, 52%, e das gestantes para a influenza, 44%. Dito pelos especialistas que têm operado nas UTIs e nos prontos atendimentos, exatamente o vírus sincicial respiratório, o influenza e a Covid são os 3 principais vírus que têm acometido as nossas crianças. Nós, se tivéssemos chego acima da cobertura de 90%, com certeza nós não teríamos esses números envolvidos nesse momento, deputados. Esse é o desenho. Presidente, questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, no início da sessão especial, pelo que me lembro, Vossa Excelência tratou da dinâmica da reunião. E a cada 3 perguntas, uma resposta em até 5 minutos. Sim. É isso? Só que o deputado Cobalcini fez, o secretário já respondeu de pronto. Isso é bom, fica esclarecido e nós damos mais dinamismo à sessão aí. Mas demoramos mais tempo. Não, vai mais rápido. Nenhum usou o tempo. A seguir, a pergunta pertence ao PL. Seria o líder Ivan Nats, o deputado Lima também está pedindo, o líder pode indicar, o deputado Gessé. O MDB tinha o tempo e foi
utilizado pelo deputado Cobalcini. Agora o tempo é do PL. O líder utiliza ou indica alguém para utilizar o tempo. Deputado Sargento Lima. 3 perguntas do indicado pelo líder aí. Secretário, o tempo de 3 minutos. secretário, Desculpa, você... Sargento Lima. Mais de um usar, Vossa Excelência tem o tempo de 3 minutos. Com a palavra o deputado Sargento Lima. Secretário, eu vou contextualizar a pergunta, que desde fevereiro vem sendo fiscalizado o uso indevido da aeronave Arcanjo número 6. Essa imóvel que foi contratada para servir os catarinenses que estão em estado grave de saúde e pago com dinheiro da saúde do começo do seu contrato até fevereiro de 2022, viu-se que as autoridades utilizaram, né, essa aeronave, né, que foram mais de 2,8 milhões para custear passeio e 2,2 milhões para custear efetivamente transferência de paciente. 2,2 para transferência de paciente e para as atividades com o governador, 2,8 milhões. Essa aeronave teve como justificativo para sua contratação suprir limitações da aeronave Arcanjo 2, essa sim, do gabinete do governador, mas que não conta no gabinete com cabine pressurizada, radar meteorológico e outros opcionais de uma aeronave mais moderna. O governador cedeu seu avião da década de 80 para o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, mas pegou para o seu deslocamento, a moderna aeronave de saúde. Sendo que em tempos de colapso de rede, de leitos UTI, o Estado ainda é mais imprescindível ter aeronaves disponíveis para a transferência dos pacientes. A demanda atual da aeronave é muito grande. Muitas vezes, pacientes em casos graves precisam ir de ambulância, mesmo o deslocamento sendo longo. Como exemplo, coloca a transferência número 4 para a gente. Como exemplo, temos o caso de uma grávida de gêmeos que teve de pegar 3 ambulâncias para chegar no destino, mesmo a número 4, mesmo com a regulação tendo indicado o transporte aéreo. Houve a indicação da regulação para o transporte aéreo. Mesmo com isso, ela fez de ambulância um deslocamento. Ela teve que fazer essa viagem em 4 etapas. Tá, pode voltar a imagem mesmo. E mesmo não havendo nenhum termo de cooperação entre a Casa Civil e a SES, vai a minha pergunta. Qual o motivo para as autoridades não utilizarem o Arcanjo 2 para seus deslocamentos, já que querem andar de avião e o 2 é o mesmo da Casa Civil e deixa o avião mais moderno, contratado pela Secretaria de Estado da Saúde e pago com dinheiro da saúde para servir os catarinenses? Essa é a pergunta. Ainda tem tempo para repetir ela ainda. Qual o motivo para as autoridades não utilizarem o Arcanjo 2 nos seus deslocamentos? Basicamente, essa pergunta. Senhor, é a segunda pergunta do PL. Não, são 3 perguntas. Tem 30 segundos ainda, deputado Ivan. Senhor presidente, senhores deputados, o plano estadual de saúde, publicado na página da Secretaria de Saúde, e que estabelece as diretrizes do plano de saúde de 2020, 2023, portanto, dentro do período do governo que vigora nesse momento, o plano de saúde, ele destaca que nós temos grandes índices de mortalidade de crianças. Mais 30 segundos. Na região do extremo oeste, na região do Rio do Peixe, do Planalto Norte, da Serra Catarinense e do extremo sul. São os índices de crise acima da média de mortes de crianças e prematuros. E esses índices, no plano de saúde de Santa Catarina 2020-2023, ele
E no plano de saúde, de mortes de infanto-juvenil, com os índices que aconteceram recentemente, esse índice deve aumentar. 18 a 23, nós vamos ter um índice superior a 12% em relação aos anos anteriores. E a solução é a descentralização, segundo o plano. Eu queria saber do secretário o que foi feito para atender o que foi escrito no plano, ou seja, descentralização de saúde. Com a palavra ao secretário para responder. E quanto ao deputado Volney Weber, tinha mais um minuto, deputado Cobalcini, oportunamente nós vamos ouvir a sua pergunta daí, tá? Muito bem, senhor presidente. Nós sabemos das dificuldades em toda a nossa área de saúde, não do nosso Estado, mas a nível de país. Sabemos que as eletivas não são um problema exclusivo de Santa Catarina, mas em relação a outros estados, como estamos? Tem sido o suficiente? Os hospitais têm cumprido metas? O que a SES está fazendo para a alta complexidade, uma das filas mais longas, que seja efetivamente zerada no Estado? Eu peço só a concordância dos senhores líderes. Deu o tempo que seria a sessão especial, mas para nós prorrogarmos por até mais 1 hora, para que todos possam se manifestar. Houve a concordância de todos os senhores líderes. Com a palavra o secretário. Obrigado, deputado. Deixa eu fazer uma resposta aos senhores dentro dessas questões feitas. Primeiro, eu só gostaria de lembrar que, quando eu fui convocado, o deputado trazia os itens da pauta, né? Então, algumas perguntas já começam a surgir que não estavam no alinhamento, mas tem alguns números, eu consigo compor a resposta e apresentar para os senhores explicações sobre essas ações. Primeiro ponto, sobre a situação que o Sargento Lima, o deputado Sargento Lima nos pergunta sobre a autorização das aeronaves. Se me permite, uma rápida explicação a respeito da questão. O uso ou não do transporte aéreo terrestre é definido por equipes médicas. Certo, deputado? Nós temos médico para médico conversando e não outros processos decisórios que escolhem por que modal o paciente vai. Quando o senhor cita daquela da gestante, por algum motivo foi direcionada a questão terrestre. Porque a linha, e é importante, senhores e senhoras, em especial quem nos assiste, para compreender de uma vez por todas o tamanho da estrutura aérea que o Estado de Santa Catarina montou para poder apoiar a rede, nós estamos falando de 1, 2, 3 aeronaves, 4 aeronaves, asa fixas, ligado ao Corpo de Bombeiros e à saúde, 4 aeronaves do tipo avião e 2 aeronaves do tipo helicóptero, compondo por profissionais do Corpo de Bombeiros e da Saúde. Temos, por convênio, mais 1 aeronave asa fixa da Polícia Militar e mais 3 aeronaves asas rotativas. Por convênio, junto com unidades municipais de saúde, as 2 de asa rotativa da Polícia Civil. E agora, recentemente, da Polícia Penal, a asa fixa, que inclusive passou o dia de hoje fazendo transporte de vacina, fazendo um apoio logístico. O Arcanjo 06, o King Air, que é exatamente sobre contrato, num valor de R$1.200.000, ele tem 2 questões importantes, como o deputado cita. Ele é utilizado tanto para voo de dignitários, como para a parte da saúde. E, de acordo com a necessidade de traslado realizado, é escolhido toda essa sorte de aeronaves que estão à disposição, tripuladas por equipe da saúde. Quando o senhor me pergunta por que uma aeronave em detrimento da outra, aí eu vou dizer para o senhor que ele transcende a nossa secretaria no processo de escolha da aeronave, uma vez que a escolha da aeronave para determinada perna de voo, quem faz isso é a Casa Militar, junto com o sistema de operação de voo. Então, por que escolhe uma em detrimento da outra, eu não saberia lhe dizer. Mas eu gostaria de deixar bem claro ao senhor deputado e ao deputado Bruno, que hoje o sistema aéreo que está à disposição, queira por ação direta, tripulado entre bombeiro e saúde, queira por ação de convênios entre as estruturas de segurança pública, é isso que nós temos à disposição.
e essa ação toda ela é regulada por profissionais da área médica, na melhor das escolhas. É isso que eu tenho para comentar com os senhores e apresentar sobre essa situação. Deputado Ivanato, sobre a questão da descentralização. Foi um grande desafio posto. O desenho era perfeito, era magnífico, tanto é que ele é idealizado no primeiro ano de gestão. E, de imediato, o que nós temos? Já com 1 ano e poucos meses, a pandemia. O que trouxe um dos maiores desafios postos, afinal de contas, as equipes eram as mesmas que trabalhavam, tanto na gestão pandêmica, como na gestão do planejamento, na execução do planejamento posto. Uma das questões envolvendo a estratégia de centralização estava, ao que cabe ao Estado, principalmente as redes hospitalares, incluir mais unidades hospitalares na grande rede de apoio, descentralizando os serviços ao povo catarinense. Nós saltamos de aproximadamente 96 unidades hospitalares do tipo filantrópicas, mantidas com recurso da Secretaria de Estado da Saúde, para 153. E esse desenho está exatamente para trazer mais serviços de forma regionalizada, pegando os polos, principalmente esses polos que o senhor cita na sua pergunta, podendo ampliar, tirando de unidades hospitalares de referência e redistribuindo os serviços por unidades do entorno. Nós temos um grande desafio, que é o Ministério da Saúde não habilita mais serviço novo, sim, repactua os existentes dentro de toda uma gestão de câmaras técnicas para isso. Mas, principalmente, o Gente Catarina vem dentro de uma estratégia de nós trazermos mais serviços com mais qualidade, exatamente para trabalharmos os índices de mortalidade. Um serviço muito bonito, muito ético, muito dedicado da parte da atenção básica da Secretaria junto aos municípios. E, para encerrar, deputado Vonei Weber, que fala das cirurgias eletivas. 30 segundos. Deputado, tem sido um dos grandes desafios, mesmo durante a pandemia, o Estado foi o Estado de Santa Catarina o que mais cirurgias realizou. Nós estamos hoje trabalhando numa média de 14 mil cirurgias mês, 177 unidades pactualizadas, contractualizadas, para chegarmos perto de 22 mil cirurgias. Hoje nós temos uma entrada de cirurgias novas, cerca de 9 mil cirurgias mês, e estamos fazendo cerca de 14 mil por mês. Ou seja, muito em breve, nós pretendemos zerar o máximo da fila de espera. 3 grandes estratégias, um serviço de call center com 80 profissionais, de segunda a segunda, até as 21 horas, ligando para as pessoas que estão na espera da fila. Um serviço foi realizado pelo secretário adjunto, visitou as 39 principais unidades hospitalares para entender dificuldades, e um acompanhamento direto entre a Secretaria e o Ministério Público, daquilo que foi assinado nos contratos, do que está sendo realizado, para nós alcançarmos esses números e conseguirmos atender toda a população catarinense. O próximo horário, tempo de pergunta, é do PSD, deputado Ismael dos Santos. E eu recebi, em seguida seria o deputado Fabiano da Luz, e depois o deputado Alpo. O deputado Vicente Caro Preso tem que ir na abertura de um congresso de oncologia, e queria saber se ele pode falar antes, deputado Fabiano e Alba daí. Então. Sim, com a palavra... Presidente. Presidente, sendo elegante, eu faço em 30 segundos e cedo a palavra ao deputado Vicente. Pode ser, deputado Vicente? 30 segundos. O deputado Milton Alves faria a sua intervenção em nome do PSD, mas ele precisou se retirar. Comentar, Sua Excelência, o secretário de Estado da Saúde e toda a comitiva. Eu quero fazer uma pergunta específica, pontual, na área da saúde mental, deputado, secretário. Já estivemos juntos, discutindo, debatendo, e há uma pressão das comunidades terapêuticas no sentido do edital. Nós estamos há 6 anos sem um reajuste per capita, e eu gostaria que o Estado de Santa Catarina
pudesse ouvir notícias alvissareiras de Sua Excelência. Obrigado. Deputado Vicente, Vossa Excelência tem o tempo aí cedido pelo deputado Ismael. Obrigado, senhor presidente. Demais membros do parlamento, senhor secretário, sua equipe da saúde, eu gostaria, na realidade, de fazer um breve relato. Como médico e como ex-secretário, nós sabemos que essas situações de pandemia e de agravos que aconteceram recentemente, a pandemia, e agora, nesses primeiros meses do ano, eram situações que vinham sendo acompanhadas justamente pela área da epidemiologia. Esses índices crescentes de infecções e, por conseguinte, uma percentagem foi aparecendo de situações mais graves. Eu pergunto, nesses primeiros indicativos de agravamento da situação, quais foram exatamente as primeiras medidas que o Estado tomou? Eu acho isso importante porque tem que ficar claro se o Estado foi omisso ou se não foi omisso. Isso é que está em questão aqui e que eu gostaria que Vossa Excelência, secretário de Saúde, apresentasse para a sociedade. Obrigado. Com a palavra ao secretário para a resposta. O deputado Sareta queria ocupar esse restante do tempo agora? Não, senhor presidente, eu vou falar em nome da bancada do PT. Era só a sugestão que a gente seguisse o que estava no roteiro, que eram 3 falas, depois o secretário responde. Como foram 2, eu seria a terceira fala. Pode ser, não tem problema. Ok, estamos 3 minutos então. Bom, eu queria cumprimentar de forma objetiva o senhor secretário e, em nome do secretário Alda, toda a sua equipe, senhores deputados, senhoras deputadas. Na verdade, como o tema era as UTIs, as UTIs, e já foi bastante explicitado e perguntado, as perguntas pelo deputado autor do requerimento também, e as que nós fizemos na Comissão de Saúde, já houve a justificativa do secretário do atraso, enfim, acho que era importante, nós vivemos um momento grave da saúde, e é sempre importante que as questões sejam, eu sei que estão sendo tomadas providências, mas que a gente possa também rapidamente ser informado, até para poder dar satisfação para a população catarinense que tanto nos cobra. Então, eu queria, secretário, pontuar algumas coisas rapidamente. Primeiro, ainda que não está na convocação, mas é uma questão que, inclusive, já foi levantada e é fundamental, eu não poderia deixar de passar a presença de Vossa Excelência para, mais uma vez, o que eu faço em todas as reuniões com a presença da Secretaria da Saúde, é falar sobre as filas de cirurgias eletivas. Já foi aqui mencionado, Vossa Excelência já falou, mas há uma angústia, há uma espera muito grande, e a gente não pode deixar de registrar mais uma vez o pedido para que se faça todos os esforços e mais um pouco para a gente ver essa fila andando, ver a forma de contratação, se os valores estão muito baixos, os prestadores de serviço não estão se apresentando, nós precisamos resolver essa fila. E é importante que não apenas as cirurgias mais simples, que também tem que ser feita, por exemplo, cirurgia de catarata tem que ser feita, mas às vezes é feito as mais simples, os números aumentam e as pessoas que estão esperando por outras cirurgias ficam esperando. Então, meu apelo, mais uma vez, pelas cirurgias eletivas. A segunda questão, também ainda relacionada aos leitos de UTI, nós temos uma defasagem histórica de leito, e isso precisa ser resolvido. Portanto, essa normativa do Ministério da Saúde, ela precisa mudar, não dá mais, por exemplo, nos leitos pediátricos, que ficar com a recomendação de 2 leitos por 1.000 nascidos vivos. Hoje, a nova realidade da saúde exige isso, e, portanto, o Ministério da Saúde tem que mudar isso, e é importante que nós todos aqui façamos os esforços para convencer o Ministério da Saúde a mudar essa normativa, e, enquanto ela não mudar, o apelo para que a Secretaria do Estado tome a dianteira e já vá fazendo isso. E, por fim, nos 25 segundos que falta,
a ampliação de leitos de UTI para outras regiões, UTIs neonatal, e eu cito duas especificamente. O Meio Oeste, a região de Joaçaba, há anos que eu, inclusive, reivindico isso, e também o Extremo Oeste, a região de São Miguel do Oeste, que é importante e fundamental para a gente ter uma saúde melhor, e principalmente nessa questão dos leitos UTI neonatal. Com a palavra o secretário agora para responder, então, 5 perguntas. Obrigado, deputado. Deputado Ismael, a sua preocupação também é a nossa. Recentemente, inclusive, na esteira da pandemia, né, existe uma proposta para ampliação de formação à distância de cada vez mais médicos com conhecimento para poder atender a saúde mental da população brasileira, na esteira do que foi o impacto psicoemocional das pessoas durante a Covid. Mas diretamente sobre o que o senhor pergunta para nós, né? Então, nós vamos saltar para aproximadamente 700 leitos disponíveis, tá, para a saúde mental dentro das comunidades terapêuticas, passando, então, para em torno de R$ 1.500 a diária do leito adulto, para R$ 2.000 a diária do leito juvenil, contemplado nessa ampliação, e nós já estamos na parte final, tá, do processo do edital, ou seja, quando o senhor fala de boas notícias com relação à saúde mental, está capitaneado também pelo senhor, um defensor dessa situação, dessa proteção à população, só temos boa notícia. A melhoria das diárias, a ampliação de leito e já a finalização da parte legal para poder complementar esse serviço tão esperado pela população. Ao deputado Vicente, deputado, não foi omisso, deputado. Nós tínhamos a informação e nós construímos, mas quando eu digo que nos surpreendeu, nós não imaginávamos que o grande diferencial, e isso reiteradamente nós temos colocado, que faríamos com que as crianças chegassem protegidas nesse período, que era a vacinação, a estratégia posta, infelizmente, não foi contemplada como nós imaginávamos. Tá? Então, tomamos, sim, as medidas, toda a parte da vigilância em saúde permanecia acompanhando os profissionais, os indicadores, mas nós tínhamos certeza que nós passaríamos de forma tranquila, como o senhor relata, né, dos textos da questão de leitos existentes. Sempre foi muito tensionado no período de inverno, mas tínhamos a cobertura vacinal que seria excelente, e foi aí que tivemos que correr para um plano B, na tentativa de comportar a exposição das crianças sem a devida proteção. Mas não foi isso não, deputado, estávamos acompanhando e as ações foram feitas. Tá? Deputado Neudi, por gentileza, as filas das eletivas é uma angústia sua e a nossa. Quando eu fui convidado pelo ex-secretário de Saúde para assumir essa ação de coordenar a secretaria junto com a equipe nos meses finais, mas, olha, eletivas era o nosso foco, e assim foi feito. Tá? Só para o senhor ter ideia, o secretário adjunto, eu citei anteriormente, né, visitou as 39 principais unidades onde está a alta complexidade, tá? Exatamente para ajustar essa questão. Corrigindo uma informação, saltamos de 14 e hoje estamos realizando cerca de 17 mil procedimentos mês. Contractualizados, temos 22 mil procedimentos. Tá? Foi uma crescente desde o mês de janeiro. Tá? E logo, logo nós conseguiríamos atingir. A nossa expectativa era que nós chegássemos ao final do ano, somente na fila quem estivesse entrado em 2022. E estamos trabalhando para que essa ação assim seja realizada. Nós temos ainda, na materno-infantil, na região do meio oeste e do extremo oeste, mapeado unidades para abertura de leitos. Então, um hospital em Joaçaba e um hospital em São Miguel do Oeste, contemplando, então, fechando toda essa ampliação. E lembrando sempre, a estratégia que nós estamos utilizando agora, ela está na esteira da estratégia da gestão da situação de emergência, com recurso exclusivamente estadual, na casa de R$ 2.000 a diária, e mais aporte de recursos para pequenas reformas, aquisição ou locação de equipamentos, e cabe agora, nesse semestre, nós buscarmos, junto ao governo federal, o máximo de habilitação desses leitos. Uma estratégia similar ao que nós fizemos nos tempos da pandemia. Até o final do mês, todos esses leitos serão mantidos pelo governo do Estado.
próximo partido a perguntar, União Brasil, deputado Alba, deputado Felipe Esteves. Senhor presidente, colegas deputados, secretário, agradecer a presença do secretário aqui. Secretário, eu tenho umas dúvidas. Primeiro, no mês de setembro de 2021, eu protocolei junto à Secretaria de Saúde um pedido que veio do município de Porto União, do Hospital São Brás, em setembro de 2021. Tem o registro, o protocolo, com ainda a secretária André Mota, para habilitação de leitos de UTI neonatal no Hospital São Brás, em Porto União. Uma criança, quando tem a necessidade, um recém-nascido, muitas vezes está tendo que ir até Joinville para ter acesso a leitos de UTI neonatal. E eu gostaria que o senhor explicasse aqui como é que está o andamento desses leitos no Hospital São Brás, em Porto União, que parece-me seriam os únicos habilitados em todo o Planalto Norte. Então, que a Secretaria de Saúde dê uma atenção específica e especial ao Planalto Norte catarinense. Outra situação, secretário, leitos de UTI neonatal e pediátrico também no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Em reunião recente que tive no hospital, foi relatado pela diretoria a necessidade da ampliação dos leitos de UTI neonatal e pediátrico no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Esses dois casos, senhor presidente, eu trago aqui para que Vossa Excelência, secretário, Vossa Excelência esclareça. Outra situação que eu acho um pouco contraditório, e aí eu gostaria que o senhor explicasse melhor. O senhor está falando que 0,43% das crianças que chegam à unidade hospitalar fazem utilização, de UTI neonatal. Mas na mesma toada de argumentação, o senhor fala que é em decorrência da ausência de vacinação. Se fosse ausência de vacinação, secretário, seria um número muito maior, haja vista que mais de 90% das crianças não foram vacinadas. Então, eu acredito que é um pouco contraditório a secretaria argumentar que a ausência de vacinação nas crianças está levando à utilização de leitos de UTI neonatal e pediátrico. Os números mostram o contrário. Eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse isso também, assim como a questão envolvendo os dois hospitais, São Brás, em Porto União, e Santo Antônio, em Blumenau. Obrigado. Tenho tempo ainda do deputado Felipe Esteves, que pesa o deputado Alba não foi muito benevolente. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimentar o secretário. Eu até não gostaria de estar na pele de Vossa Excelência, porque acredito que pegou o barco andando. Isso é um legado maldito deixado pelo então secretário André Mota, que agora pleiteia, se não me estou enganado, até uma cadeira aqui, depois de todo esse colapso que a gente vem denunciando desde janeiro, fevereiro, e que era uma tragédia anunciada. Alguns dados aqui não batem, mas existem alguns dados que não batem. O senhor disse no início a respeito do decreto de situação de emergência, disse que os dados informam uma adesão pífia na vacinação das crianças, um argumento, no mínimo, duvidoso. E somente agora o Estado diz estar tomando medidas, mas são medidas que não existem ainda. Eu vim lá do sul, dos hospitais ali da ANREC, da MESC, o Hospital de Tubarão, Nossa Senhora da Conceição, e esses leitos até agora, apesar dessas medidas, desse decreto de situação de emergência, até o momento, nada. Tem o caso de uma menina ali, a Eloá, que precisou urgentemente de um leito de UTI, e foi feita uma vaquinha na internet. O artigo, o 196 da Constituição Federal diz: a saúde é direito de todo e dever do Estado. Então, o Estado diz que tem as suas medidas, que até agora são inexistentes, porque os leitos não existem, continua colapsando, os hospitais ameaçando a qualquer momento até fechar alguns, como o Centro de Maternidade de Tubarão. Eu acabei de me reunir com a diretoria, vindo do Sul para cá, sabendo que teríamos essa reunião com Vossa Excelência. Os leitos inexistem. Mais 30 segundos. Para concluir, a pergunta é, a Eloá, um exemplo, que estava lá no corredor, não tinha nenhum amparo do Estado e fez uma vaquinha na internet para poder, e no leito privado tinha. Então, o Estado podia ter feito a aquisição. Eu, parlamentar, solicitei ao Estado, busquei alguma resposta. Vai ser ressarcida essas famílias que tiveram que usar os leitos de UTI privados? Vai ter algum ressarcimento, porque tiveram um custo, que é um direito que o Estado devia fornecer a eles. Então, esta é a minha pergunta.
Com a palavra, o secretário Né. Obrigado, deputado Alba. Tanto a situação de Porto União como do Hospital de Santo Antônio, essas duas situações se encontram em deliberações e ajustes junto à Secretaria. Pelo seguinte ponto, todas as duas unidades, elas fugiram nesse momento do escopo da questão da emergencialidade, principalmente porque requeriam muitas reformas estruturais. Um exemplo do Santo Antônio, até por sinal eu tenho uma visita àquele hospital na sexta-feira, entre alguns assuntos da pauta está esse. Nós estamos falando de construção de estruturas inteiras novas, com um tempo maior de duração do que esse período. As ampliações de leitos que foram feitos nesse período de emergencialidades, eles estão dentro do escopo de ampliações de serviços já existentes, para que a gente possa usar todo tipo de habilitação à disposição e depois ser mais ágil na habilitação junto ao Ministério da Saúde, que foi exatamente uma orientação da vigilância sanitária quanto a isso. Então, os dois estão conosco e se encontram nesse ponto. Tá? E com relação à vacinação, deputado, assim, quando falo da porcentagem, nós estamos falando do agravamento da situação. Tá? Então, nós temos, vou voltar novamente àquele número, né? 142 mil crianças procuraram portas hospitalares para serem atendidas. Parte delas, ou a grande parte delas, nós temos as questões respiratórias envolvidas. E aí surge exatamente vírus sincicial respiratório, vírus influenza, entre outros. Que nós poderíamos ter esse número rebaixado se nós tivéssemos uma questão vacinal melhor, de cobertura. Quando nós falamos na questão da UTI, nós estamos falando do agravamento da situação da saúde. Ou seja, dentro da linha de cuidado das crianças, pouca efetividade nessa ação. Queira por questões da atenção básica ou algum outro fator. Nós tivemos, inclusive, a perda da vida de uma criança, infelizmente, nas últimas semanas. Ela chega ao Hospital João de Guzmão, inclusive medicada e atendida na atenção básica, mas numa situação de saúde tão agravada que a atenção hospitalar não teve capacidade de corrigir. Então, a relação está exatamente em dois momentos. O número excessivo de crianças nas portas hospitalares, que também tem origem na baixa vacinação, e uma impossibilidade de uma atenção em saúde que consiga fazer uma correção mais adequada, que as crianças não cheguem a leito de UTI. Mesmo assim, nós estamos falando em 0,43% que chegaram ao leito de UTI. Então, um levantamento entre 5 unidades nossas, eram esses os números. Deputado Felipe, com relação principalmente à abertura de leitos no sul do Estado, essa estratégia posta de abertura de 123 leitos, podendo ter um acréscimo nas próximas semanas de mais 20, ela está ligada principalmente à capacidade das instituições hospitalares, dos equipamentos hospitalares conseguirem abrir os seus leitos. Tá? Por isso, esse desenho, por isso que dos 111 equipamentos hospitalares no Estado que tratam com atendimento neo ou atendimento pediátrico, somente 13 conseguiram expandir as suas instalações. Aí, principalmente, quando se fala da região de Tubarão, daquele hospital, a crise posta ali envolvendo os hospitais da região tinha principalmente a questão da obstetrícia envolvida, a questão das salas de parto. O secretário Alexandre passou cerca de uma semana em conversação com aqueles hospitais. Nós tínhamos uma questão limitadora que 2 hospitais não conseguiam pediatras na sua linha de atenção à gestante. Tivemos que ir ao CRM pedindo orientação a respeito disso. Foi aberta uma estratégia secundária com médicos clínicos gerais com conhecimento em pediatria, isso chancelado pelo Conselho Regional de Medicina, para permitir que 2 maternidades da região conseguissem ampliar e manter os seus serviços, desafogando a questão de Tubarão. Essa foi a principal situação que nós envolvemos. E que no diz respeito à vaquinha para aquisição de leito, quem sabe particular para aquele paciente, na verdade, teria que acompanhar um pouquinho melhor aquela situação, deputado. Eu gostaria só de compartilhar com os senhores. Né? Nesses últimos meses, nós compramos cerca de 12 leitos no sistema particular. 3 para a Grande Florianópolis, 5 para o sul do estado, 3 para o Grande Oeste e 1 para a Foz do Itajaí Sul, envolvendo quase R$550 mil em pagamento de diárias. Tá? Então, se necessário for,
se nós não conseguirmos em período adequado um leito na rede pública, se faz a aquisição no privado, sim. Nós tivemos uma questão em Laguna envolvendo, saiu do leito privado para um leito privado, inclusive com o apoio da saúde pública. Mais um minuto. Para conseguir contemplar, tá, a ação de melhoria cada vez mais da prestação de saúde para as crianças. Próximo partido e deputado João Amin, Vossa Excelência tem o tempo de até 3 minutos. Vai terminar porque tem mais 2. Secretário, primeiro eu quero dizer que todas as minhas afirmações aqui eu tenho muito respeito pelo senhor, pelos funcionários da Secretaria da Saúde, e quero dizer que o senhor é um cara corajoso, porque um secretário que o antecedeu tem os bens indisponíveis. O outro disse que 33 milhões já era assunto do passado. E, inclusive, quando anunciaram um hospital de campanha em Itajaí, tem uma estrutura ociosa em Itajaí de 22 mil metros quadrados, com estrutura física pronta, que até agora esse atual governo não equipou. A portaria 561, de 10 de junho de 2026, não tem nenhum membro do Ministério Público, do CRM, da Sociedade Catarinense de Pediatria, do Sindicato de Médicos do Estado de Santa Catarina, do Conselho Regional de Medicina e nem da Associação Catarinense de Medicina. Para que essa sala de situação, se é para uma reunião de colegiado? Se teve modificação, foi depois da audiência pública. Eu gostaria da sua atualização. Quando o senhor fala do índice de vacinação, o governo do Estado gastou em 2021 130 milhões de reais em publicidade. Por que não fizeram uma campanha para vacinar esse pessoal todo, já que o senhor aqui citou os insumos, etc. O caso do avião, teve um deputado aqui semana passada que o atual governo era inovador no caso do uso do avião. Esse deputado está maluco. Primeiro, por quê? Em Lages morreu em janeiro uma criança. Em Caçador, a criança não morreu em março. E em julho, agora julho, morreu. Inclusive com 2 parlamentares e o secretário da Casa Civil na volta de Lages nesse avião. O assunto vai ter que ser esclarecido pela Justiça, porque, como disse bem o deputado Bruno Souza, a Secretaria da Saúde não responde. Na questão da UTI pediátrica, a Sociedade Catarinense de Medicina, secretário, avisou a Secretaria da Saúde em dezembro de 2021 que ia acontecer isso. Pelo menos o senhor ouviu isso, a doutora Nilza falando isso na nossa audiência pública, e não desmentiu. E por que desabilitaram a emergência pediátrica do Hospital Regional de São José no Covid e não até agora? Não reabriram. É um absurdo isso. Por isso que o Hospital Joana de Guzmão está na situação que está, que é uma referência para o Estado de Santa Catarina. O nosso número de leitos está adequadamente pelo Ministério da Saúde no índice, mas é aquém dos nossos estados vizinhos. Não dá para comparar Santa Catarina com Alagoas, com Bahia, até com São Paulo. Mais 30 segundos. Botando 2,6 leitos para 1.000, se o Rio Grande do Sul tem 4,1 e o Paraná tem 4,6. As diferenças climáticas de um país que é praticamente um continente, nós estamos aquém em leitos de UTI. E a Sociedade Catarinense de Pediatria lhes avisou em dezembro. Não pode acusar que não foi avisado. Tem que explicar por que não foram construídos. E outra coisa, já avisou que em setembro ia... Deputado Nazareno, teria pergunta?
Quero cumprimentar o secretário, toda a equipe da Secretaria da Saúde. Tem uma perguntinha a fazer ao secretário aí. Deixa eu pegar aqui o meu voto que está ruim. Deixa eu não ficar bravo. Secretário, qual a projeção de mais servidores para a saúde? Temos algum indicativo de melhora da situação no Estado? Alguma perspectiva de concurso público? O que o Estado tem feito para contratar mais médicos e enfermeiros? O deputado Vicente Calabrese já falou, o deputado Sérgio Monte não está aí, o Rodrigo Minotto também não, o deputado Ken. Eu pediria a concordância. Ao republicano, deputado Mocelin, desculpa. Teria a pergunta, deputado. E daí só tem, quem pediu fazer mais uma pergunta seria o deputado Berlanda, seria a última pergunta, então, para a resposta do senhor secretário. Obrigado, presidente. Boa tarde, secretário, todos os membros da Secretaria de Saúde, a quem eu faço uma referência, que eu acompanho de perto, eu sei o trabalho que vocês estão fazendo e se reinventando para poder atender as demandas na saúde. A minha esposa é enfermeira, a secretária conhece, e ela trabalhou muito tempo na regulação de leite hospitalar. E ela comentava comigo que diariamente eles tinham que estar ligando para todo que é hospital para poder encontrar um leito de UTI no Estado. Estou falando isso em anos passados. Eu, quando estava no Comando Geral, vários bombeiros que precisaram de leito de UTI, eu fiquei ligando para hospitais do Estado tentando encontrar um leito. Então, não é agora que tem problemas de leito de UTI, ou leito de UTI ou leito pediátrico. Eu faço um questionamento, secretário. Eu sei que vocês trabalharam intensamente nesses 2 anos de pandemia e isso ampliou bastante a quantidade de leitos de UTI. Esse trabalho que foi feito durante esses 2 anos contribuiu para vocês poderem atender melhor essa demanda agora, nessa nova onda de novos casos, principalmente casos pediátricos, infantis que estão necessitando de UTI? Era esse questionamento. Obrigado. Deputado Berlanda, Vossa Excelência poderia... Também quero cumprimentar o secretário, bem como todos os colaboradores. Eu quero fazer até um elogio ao secretário, fui muito bem atendido numa audiência pela questão do Hospital Maternidade de Santa Cecília. Um hospital lá sem atender há mais de ano. E as crianças, os pais, acabam levando as crianças para a cidade de Caçador, suas mães, para terem os seus filhos. E houve realmente uma morte dentro da ambulância de Santa Cecília Caçador, constatada agora há pouco tempo. E depende de um pediatra e de um anestesista, para que a gente possa fazer. Eu protocolei o pedido lá, eu acho que está já encaminhado isso, e agradeceria muito se a gente fosse atendido. Muito obrigado. Com a palavra ao secretário para fazer as respostas. Depois só vamos ter um encerramento. Eu só acho que, secretário, nós temos que ir por uma teoria de poder dizer com orgulho que, nesse ano, tantas UTIs do nosso sistema não foram utilizadas. Nós não temos que ter paciente esperando UTI. É UTI esperando paciente e nos orgulharmos de não usar, talvez, a UTI. Isso, não, é quase uma afirmação, uma resposta. Uma pergunta se nós ainda chegaremos a esse patamar aí. Deputado Maurício, vamos então a mais esse conjunto de respostas ao deputado João Amin. Deputado